Pronto, pessoal, chegamos aqui no item D. Essa questão eu vou frisar muito com vocês não podem esquecer isso daqui, ó. Ele está perguntando para você falar uma expressão para o cálculo da velocidade e aceleração. Pessoal, no começo do exercício, quando foi dado o gráfico para vocês, esse gráfico aqui, a gente tem aqui uma expressão do espaço em função do tempo, ó, tá vendo? Espaço em função do tempo. Então eu vou marcar isso aqui para vocês, ó. Eu tenho lá no começo do exercício essa expressão aqui, ó. S igual menos 3x ao cubo mais 6x ao quadrado mais x mais 3. Isso daqui me dá, é a expressão do espaço em função do tempo. Agora, vamos supor que eu não quero qual é o espaço após 1 segundo, eu não quero qual é o espaço após 2 segundos. Eu quero descobrir agora a velocidade, eu quero saber a rapidez com que esse objeto se locomoveu exatamente em 1 segundo, exatamente em 2 segundos. E quando eu quero a velocidade, eu ensinei em sala de aula para vocês que basta eu derivar essa função aqui, ó. Se eu derivar o espaço, eu encontro a velocidade. Então vamos derivar menos 3x ao cubo. Como que eu derivo? Menos 3x ao cubo. Eu uso a regrinha do tombo. Pessoal, esse número que está aqui em cima, que é o expoente, ele vai cair multiplicando o número grande. Então o 3 cai multiplicando o menos 3. Pensa comigo, quanto que é 3 vezes menos 3? Menos 9. E depois que ele cai multiplicando, você subtrai 1 do expoente. Então vai ficar menos 9x, aqui em cima, ó, 3 menos 1, 2, tá bom? Então, derivando isso daqui, menos 9x ao quadrado mais... Qual que é a derivada de 6x ao quadrado? Qual a derivada de 6x ao quadrado? Olha aqui no canto, ó. Lembra? O expoente, que é um número pequenininho, cai multiplicando e vai fazer companhia para o 6. Então, 2 vezes 6 dá 12. 12. Se eu tirar 1 aqui, ó, 2 menos 1 dá 1. E x elevado a 1 é x. Então, 12x mais 12x. Qual que é a derivada de x? Lembra que x é uma função do primeiro grau, porque aqui está elevado a 1. E eu disse para vocês, eu expliquei, provei em sala de aula pelo gráfico, que a derivada de uma função do primeiro grau é sempre o número que acompanha ela. No caso aqui seria o 1. Então a derivada de x é 1. Mas se você não entendeu por que é 1, pessoal, ó, quero derivar x. Aqui em cima é como se fosse 1. O 1 vai cair multiplicando o x. E aí eu vou subtrair o 1 do expoente. 1 menos 1 dá 0. Mas eu sei que todo número aqui elevado a 0, ó, todo número elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1 é 1. Tá bom? É outro jeito de você ver isso. Mais 1. E por último, qual é a derivada do número 3? Eu já tinha provado também em sala de aula com vocês, para vocês lembrarem, que a derivada de um número sozinho é sempre 0. A derivada de um número sozinho é sempre 0. Então você não precisa pôr mais 0 aqui. Morre aqui. Por que que a derivada de um número sozinho é 0? Ó, se você tivesse uma função assim, você poderia escrever ela desse jeito, não poderia? Colocar x elevado a 0? Por quê? Porque o que é x elevado a 0? 3 vezes 1 é 3, não muda nada. Então eu poderia fazer isso assim. Faz a regra do tombo aqui, ó. O 0 cai multiplicando o 3. 0 vezes 3. Tira 1 do expoente. Dá menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. 0 vezes qualquer tranqueira é 0. Viu que deu 0? Então, a derivada de uma constante é sempre 0. Não precisa marcar não, né, pessoal? Pronto, derivei. Essa expressão aqui, ela me fornece agora, ó, essa expressão, ela fornece a velocidade em função do tempo. Pronto. E agora, ele pede também da aceleração.
E eu provei para vocês em aula, não vou falar aqui para a videoaula não ficar muito extensa, que quando eu pego a velocidade e derivo agora a expressão da velocidade em função do tempo, eu descubro a aceleração. Então aqui você vai derivar menos 9x ao quadrado, ó, o 2 cai multiplicando 9, 2 vezes 9 é 18, menos 18x, porque se eu tirar 1 aqui, ó, dá x elevado a 1, e x elevado a 1 é x, mais a derivada de 12x. Lembra, 12x é uma função do primeiro grau. A derivada de uma função de primeiro grau é só um número que acompanha ela, então mais 12. E a derivada de 1 é 0. A derivada de uma constante é sempre 0. Pronto. Eu descobri aqui a expressão da velocidade e da aceleração. No item E, o que ele pede para nós, pessoal? Qual o valor da velocidade e da aceleração instantânea? O que quer dizer instantânea? Instantânea quer dizer naquele exato ponto, ó. Naquele exato ponto. De 1,5. Se ele tivesse escrito aqui qual é o espaço, você iria usar essa primeira fórmula aqui, ó. Ia colocar 1 aqui e descobrir o espaço. Mas ele não perguntou o espaço, ele perguntou a velocidade e a aceleração. E você já tem aqui a fórmula da velocidade. A fórmula da velocidade, né? Menos 9x² mais 12x mais 1. Você já tem a fórmula da aceleração, não é menos 18x mais 12? Pronto. O que você faz aqui, ó? Substitui o x agora por 1,5. É nesse ponto que você quer saber. Vai ficar menos 9 vezes 1,5 ao quadrado mais 12 vezes 1,5 mais 1. Na outra da aceleração, aonde tiver o x que representa o tempo, eu vou colocar 1,5. Menos 18 vezes 1,5 mais 12. Pronto. Vamos lá? Bora aqui comigo, pessoal. Tá acabando. Menos 9 vezes 1,5 ao quadrado mais 12 vezes 1,5 mais 1. Deu. Deixa eu ver se está tudo certo. Menos 9 vezes 1,5 ao quadrado mais 12 vezes 1,5 mais 1. Deu menos 1,25. Menos 1,25. E lembra que o apelido da velocidade é metros por segundo. O que significa velocidade negativa? Que eu estou andando no sentido contrário do movimento. Ó. Andando no sentido contrário ao movimento. Lembra que eu disse na sala de aula? Eu estou indo lá de São Paulo para Franca, o movimento contrário seria o de volta. Agora, olha o outro aqui. Como que eu calculo a aceleração? Menos 18 vezes 1,5 mais 12. Vou colocar aqui então, ó, menos 18 vezes 1,5 e vou somar 12. E a aceleração deu menos 15. Menos 15 metros por segundo ao quadrado. Professor, o que significa aceleração negativa? Galera, a aceleração negativa não é que eu estou andando no sentido contrário. Significa que eu estou freando, que eu estou parando, tá? Estou desacelerando. Desaceleração significa que eu estou parando, certo? Pronto. E por fim, para a gente finalizar aqui, não, tem mais aqui ainda? Então, ó, vamos aqui na F. Tem mais, pessoal, achei que estava acabando. A F aqui, ó. Após que instante? Quando eu falar a palavra para vocês instante, quer dizer tempo, tá? Eu vou apagar aqui, você já anotou, né? Isso do movimento, tá? Quando aparecer a palavrinha instante, eu estou perguntando o tempo em que o objeto voltou novamente para a origem. Ó, o instante que o objeto voltou novamente para a origem. Pessoal, quando alguma coisa está caminhando, ela para, e para ela voltar para a origem, o que ela faz? Ela para aqui, contorna e volta. Ela faz esse caminho. Então vocês concordam que o instante que eu tô indo para frente, tô indo para frente. De repente eu quero voltar. Eu vou parar o meu carro, agora eu vou para trás. Vou para trás. Tô voltando. Para eu poder voltar, eu parei o carro, e para eu parar o carro, minha velocidade foi
0. Então, ó, a pergunta é, qual é o tempo em que o objeto voltou novamente para a origem? Novamente para a origem é o quê? O momento que a minha velocidade foi 0. E aí você deve estar se perguntando, como que eu vou encontrar isso? Moçada, eu estou falando em velocidade e eu estou falando em tempo. Velocidade e tempo. Qual é a expressão que relaciona velocidade e tempo? Você não vai me colocar a primeira, não. A primeira é espaço. A velocidade com tempo é essa aqui que você achou. Essa daqui. Então, a fórmula que a gente usa é essa daqui, ó. V é igual a menos 9x ao quadrado mais 12x mais 1. Essa é a fórmula. Agora eu quero, ó, olha aqui, não distrai não. Eu quero calcular o tempo, então eu quero calcular o x quando a minha velocidade for 0, quando o meu v aqui for 0. Então basta que eu venha e coloque 0 é igual a menos 9x quadrado mais 12x mais 1. Como que eu resolvo isso daqui? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Você vai fazer por delta e Bhaskara, tá? Então eu tenho que menos 9x quadrado mais 12x mais 1 é igual a 0. Lembra que o a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então o a aqui vale menos 9. O b é o termo que acompanha o x, vale 12. E o número sozinho é chamado de c. Depois que eu acho o a, b e c, eu aplico a fórmula do delta. Ó. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos colocar aqui. Delta é igual a 12 ao quadrado dá 144, menos 4 vezes o a, que é menos 9, vezes o c, que é 1. Então eu tenho 144, menos com menos aqui dá mais 36. Então o nosso delta aqui, 144 mais 36, dá 10, 7, 8, 180. Certo? Beleza? Agora, vamos aplicar a fórmula do Bhaskara. Pessoal, se estiver com dificuldade de equação de segundo grau, me manda uma mensagem no Zap que eu envio para vocês umas videoaulas que eu tenho lá da escola para vocês assistirem, tá? Então aqui é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, vai ficar menos aqui da fórmula, o nosso b que vale 12, então menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de 180 sobre 2 vezes o a, que é menos 9. 2 vezes menos 9 dá menos 18. Agora, para resolver a equação de segundo grau, você vai ter aqui duas respostas. Ó, você vai vir na calculadora, vai fazer assim. Vai ficar menos 12, vai pôr mais raiz de 18, de 180, dividido por menos 18. Ó, esse primeiro resultado deu menos 0,078. Então, minha primeira resposta é x igual a menos 0,078. Agora, vamos ver qual é a nossa segunda resposta aqui. Ó. X é igual. A segunda resposta é só apagar o mais e colocar o menos. Dá 1,41. Agora, só lembra que como eu estou calculando o tempo, o meu tempo não pode ser negativo. Então, só vale a segunda resposta. Então, após quanto tempo esse objeto retornou novamente à origem? Após 1,41 segundos. Após 1,41 segundos. Tá aqui, ó. Acabando. Pessoal, se vocês quiserem tirar essa prova lá no gráfico, vamos ver se está certo, rapidinho aqui. Se você olhar aqui no gráfico, deixa eu apagar isso aqui, ó. O que esse objeto fez? Ele saiu daqui, ó, foi subindo, 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 subindo até um ponto. Depois ele parou de subir. O que ele fez? Ele foi descendo, 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 descendo. Vocês concordam comigo que foi nesse exato momento que ele mudou a origem dele? Ó, mudou a origem. E aí, se você vier aqui e passar uma reta, peraí, ó, passar uma reta, você vai perceber que essa reta, ela dá muito perto aqui daquele resultado que nós encontramos aqui, ó. Se eu ampliar para você,
Isso aqui é 1,41 segundos. É o tempo que ele mudou a posição dele. Foi exatamente nesse vértice aqui que eu tenho aqui uma reta tangente que me dá a velocidade igual a zero. Lembra? Era uma reta sem inclinação. Gente, para não ficar muito grande a aula aí, vocês não cansarem e beber uma água, a GH eu já faço aqui na próxima aula para vocês.